Amados, graça e paz no Senhor Jesus. A reflexão de hoje é sobre o nosso relacionamento com Deus, como trabalhadores em sua vinha. E amados em Cristo, descrever o nosso relacionamento com Deus fatalmente nos levará a um questionamento quanto ao estar perto dele, conectado com Ele, através da fé em Cristo, ou se existe uma desconexão espiritual com Deus. Como cristãos, temos a salvação que está na fé em Cristo, em sua obra salvadora. E o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 18 a 20, nos lembra que somos redimidos pelo precioso sangue de Cristo. Enquanto que o apóstolo Paulo, em suas epístolas, em Romanos capítulo 5, Colossenses capítulo 1 e 2 Coríntios capítulo 5, nos lembra que somos reconciliados pela obra de Cristo. Amados, existe uma enorme diferença entre saber sobre uma pessoa e realmente conhecer essa pessoa. Assim, amados em Cristo, nós sabemos muito sobre Deus, o que Ele criou, sobre a salvação que Ele oferece, bem como de seu poder santificador de nossas vidas, do que é então viver a salvação. E ainda assim temos limitações pessoais no relacionamento com Deus e do conhecimento que temos dele. E somente o conheceremos de forma completa, bem como viveremos um relacionamento perfeito com ele quando estivermos com ele na eternidade, onde então veremos com os nossos próprios olhos como ele é. Porém, desde já, o Senhor ama os seus e deseja ter um relacionamento próximo com os seus filhos e filhas. Quando nos desviamos do caminho traçado por Cristo Salvador, Deus nos repreende em amor e misericórdia, e no poder de sua graça, nos traz de volta a um relacionamento adequado com Ele. E com esse objetivo, Jesus, então, para ensinar sobre o reino de Deus, conta a parábola dos trabalhadores na vinha de um senhor, que sai ainda de madrugada para contratar pessoas para trabalhar em sua vinha. Depois faz o mesmo às 9 horas da manhã, depois do almoço, e ainda às 5 horas da tarde. Chegando às 6 horas da tarde, chama a todos para receberem o pagamento. Quando, devido à sua grande generosidade, paga a todos o valor completo de um dia trabalhado, como registra o evangelista Mateus no capítulo 20, versículos 1 a 16. Onde se destacam as seguintes afirmações do Senhor Jesus a partir do versículo 8, que diz: Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados, às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Então o dono disse a um deles:
Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. A Dione vai nos trazer um cântico. Amados em Cristo, nos é importante entender o tema central desta parábola e o ensinamento principal, que é: nossas relações com Deus não podem ser expressas em termos de justiça, mas são reguladas unicamente pela graça de Deus. Nem tampouco nós podemos nos colocar diante de Deus e perguntar: o que eu vou ganhar com isso? Pois quem dita as ordens é a misericórdia divina em toda a sua amplitude e com todos os seus imprevistos. E lembrando que somos justificados por fé e que tudo provém da graça de Deus, e por graça Deus nos chama a participar do seu reino, desde já aqui na terra, mas de forma completa então nos céus. Ele não nos chama para a ociosidade, mas para trabalharmos pelo Evangelho, segundo os dons que Ele nos concede. E nesta parábola dos trabalhadores da vinha, o Senhor Jesus tem em vista também responder à pergunta de Pedro, conforme então no capítulo 19 de Mateus, versículo 27, e diz: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor, que será pois de nós? E Jesus disse que seriam recompensados, ou já estavam sendo recompensados, porém com uma advertência que tem relação com o final desta parábola. E pelo conjunto dos ensinamentos de Jesus sobre o fato de sermos chamados a tomar parte do reino dos céus para servirmos a Deus em seu reino, envolvendo-nos então na missão que é dele, salvar o pecador,
Jesus nos responde sobre as recompensas, como que chamando a atenção para o fato de que não é o que nós, amados em Cristo, fazemos, mas a fé e o amor que nos inspira é que vale. Não é sobre o quanto nos sacrificamos, mas o porquê de nos sacrificar pela causa de Deus. Não é a quantidade de vezes que buscamos nos relacionar com Deus que conta, mas o fato de sermos movidos pela graça de Deus a responder o amor dele, a querer estar perto dele. E Deus conhece os nossos motivos para o serviço, então, que prestamos ao Evangelho como membros da igreja instituída por Cristo aqui na terra. E em Apocalipse 2,4, Jesus adverte a igreja de Éfeso com as seguintes palavras: tenho, porém, contra vocês o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Isso, amados, porque a motivação dos membros da igreja de Éfeso em servir na igreja, a igreja, e seguir a palavra de Deus, não estava mais em responder o amor de Cristo. Serviam a Deus com uma ortodoxia sem vida, apenas formal, com fim em si mesmo, por neutralizarem a ação do Espírito Santo em suas vidas. O que, amados, nos faz lembrar então também as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 2 e 3, que diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha também fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isto de nada me adianta. E assim, amados em Cristo, vemos nas Escrituras Sagradas, tanto no Antigo Testamento, que então chama o povo de Israel como a videira do Senhor Deus, e no Novo Testamento a igreja é conhecida como a videira do Senhor Jesus. Reparamos que o nosso Deus é gracioso e misericordioso para conosco e continua intensamente a chamar a todos para tomar parte no reino dos céus. Isto é, trabalhar em sua vinha, movidos pela misericórdia que Ele tem para conosco e para com todas as pessoas. Mediante, então, a nossa fé em Jesus Cristo, agimos, pois a fé é ativa no amor a Deus e ao próximo. E ainda, então, acolhamos a exortação do apóstolo Paulo aos cristãos de Éfeso e não nos entristeçamos nós ao Espírito Santo, no qual fomos selados para o dia da redenção. Vamos ainda cantar. Tudo que no mundo você tem seu valor. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Tudo que aqui você possui, nada vai levar. O amor é o mais importante, diz
importante, diz nosso Senhor, diz nosso Senhor. E como é bom saber que Deus quer contar com o nosso trabalho na sua vinha. Quer que nós trabalhemos pela causa do Evangelho, que é salvação, tanto nossa como também de outras pessoas pela fé em Jesus Cristo. Sejam todos abençoados por esse Deus de amor. Em nome de Jesus.